Olá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Neste primeiro bloco, conversamos com o dentista Daniel Bocles sobre as novidades no tratamento dentário. Ele fala, antes de tudo, sobre prevenção, o que evitaria muitas doenças causadas pela má higienização da boca. Segundo a Associação Brasileira de Odontologia, mais de 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. O que a gente vai falar antes de falar as novidades é o seguinte: as novidades só existem porque elas estão na fase curativa do processo. Se a gente tem a fase preventiva, não chega na curativa. E é isso que as pessoas precisam entender. Por quê? Porque na prevenção não tem dor praticamente, não tem nada. Já na fase curativa tem anestesia, canal, extração, tem essas fases que as pessoas que já têm medo, esse medo fica maior ainda. Então, entender isso. E aí, diante desse quadro, né, caótico que nós estamos vivendo de saúde bucal, o sistema, né, os profissionais de pesquisa, as indústrias, tiveram que pesquisar alternativas para também ajudar o dentista a agilizar esse processo. Com os convênios, o tratamento tem que ser ágil, tá? Por quê? O tratamento demorado significa prejuízo. Então vieram, por exemplo, no tratamento de canal, técnicas rápidas de fazer tratamento de canal em sessão única. Tá? Então, antigamente você demorava 3 sessões, 4 sessões para abrir e fechar um canal. Hoje você pode, dependendo do caso, fazer em sessão única. Tá? Então, para você ver a dimensão, é um problema, eu acho isso um problema, essa necessidade de agilizar o tratamento para não ter o prejuízo. Eu tenho comigo, e eu sempre carreguei isso, quando você vê o dinheiro na frente do profissionalismo, você vai ser um péssimo profissional. Tá? Então, primeiro pensar no paciente, pensar no profissionalismo, para sim pensar no dinheiro que vem naturalmente. O grande avanço na odontologia chama-se células-tronco. As células-tronco hoje, que já está bem em fase adiantada, eu creio que mais 5 anos já vão estar fazendo em humanos. Porque já foi feito em ratos, já passou por várias etapas. Tem alguns pesquisadores se envolvendo nisso, tanto no Brasil quanto lá fora. E imagina você ter ausência de um dente e tirar células-tronco aqui da bacia, e trabalhar essa célula, alimentar essa célula, e colocar o dente que estiver faltando na gengiva ali e nascer aquele dente. Isso está sendo possível, fizeram experimentos, é óbvio, em ratos primeiro, em camundongos. E aí verificou-se essa veracidade, essa autenticidade do processo. Então isso vai ser um grande avanço, a hora que for em prática. Mas nós vamos esbarrar no custo. Nós vamos esbarrar num custo altíssimo inicial, é lógico, como tudo novo é caro. Todas essas inovações que eu vou falar, elas são caras no início. Pode ser que 5 anos depois, 10 anos depois, isso barateie. Mas enquanto não houver esse barateamento, vai ficar inacessível para a maioria da população. Só quem tem poder aquisitivo alto. Você tira a radiografia e ela vai para um computador sem necessidade de ficar repetindo as radiografias. Você pode mandar através de e-mail para o seu dentista e o material revelador, o revelador e o fixador que faziam a revelação dos raios-x, eles não são descartados mais no meio ambiente. Então isso tem a finalidade até ecológica, né? Estamos falando de ecologia no coisa. Temos um sistema de moldagem em 3D. Isso também é interessante. Você pode mandar para o mundo inteiro, laboratórios altamente especializados. No Brasil estão sendo poucos ainda para trabalhar esse modelo, né? Então, eu acho que isso vem contribuir a somar, mas continua falando, é caro e poucos podem ter esse acesso. Uma outra coisa é moldagem para prótese, também em 3D. Perdão, moldagem digital, isso. Hoje você tem um scanner que faz todo um processo de escaneamento dos dentes e ele vai te botar na tela, você vai, reconstrói no computador e mostra para o paciente online, ao mesmo tempo.
no local, né? Na hora. Então, isso tudo é um somatório. Então, mas isso tem um preço, volto a dizer. Não são todos. Na nível público, não tem isso. É laser de alta potência, para você remover cáries sem o uso do motorzinho, né? Mas, volto a dizer, o motorzinho só existe porque falhou na prevenção. Eu sou extremamente preventivista, dou muita palestra de prevenção e eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar a prevenção. Por que que você faz prevenção do câncer do colo de útero, câncer de mama, câncer de próstata e por que não prevenir as cáries e as doenças da gengiva? Então, temos essa ideia de que prevenção é melhor do que curar e é mais barato. Uma outra coisa são as resinas, elas estão cada vez mais modernas. Hoje você consegue botar camadas mais grossas de resina sem comprometer a estabilidade, né? Então o que acontece? Tempo rápido. Então tudo que for para agilizar o tempo está sendo inventado. Laser cirúrgico de diodo para tirar manchas de dente. Tem aquelas manchas, tá? Provocadas muitas vezes por tetraciclina, que é um antibiótico que se dava, né? Que se dá ainda, mas que na fase de formação dos dentes pode interferir na coloração dos dentes. E não é fraqueza, é só estético. A população fala frases de efeito para justificar a falta de habilidade delas na escovação. O que é isso? Ah, meus dentes são fracos porque eu tomei muito antibiótico. Isso é mito. Aquilo que eu acabei de falar, só a tetraciclina causava um manchamento. Ah, minha avó tinha dentes fracos, minha mãe tinha dentes fracos, eu também tenho. Mentira, mito. Então as pessoas não assumem a sua responsabilidade no cuidado, no autocuidado. É simples, escova e fio é o principal, entendeu? Sabendo disso, e a visita frequente ao dentista. Fazendo esse tripé, você não vai ter problema nenhum. Tem um estudo, só para complementar e finalizar, tem um estudo que diz que se até 2 anos a criança não tiver nenhuma cárie, a chance de ela ter na adolescência é baixa. Mas nós temos em outra coisa, um alto índice de consumo de açúcar no Brasil. É altíssimo. E aquela frase que com açúcar e com afeto é verdadeiro, então as vovós dão balas para os netinhos, em vez de dar cenoura, maçã, aí você vai dizer, pô, mas são coisas diferentes. Mas nós temos que pensar no futuro. Se a gente pensa curto, é isso aí, é com açúcar e com afeto. Mas se a gente pensar a longo prazo, a gente está danificando aquela boca. E é duro tratar de uma criança de 3 anos, 2 anos, com cárie profunda, perdendo às vezes o dentinho de leite, que pode causar transtorno, que muita gente não entende isso. Acha, é dente de leite, vai nascer outro. Mas não é verdade. O dente anda, sai alguém da fila, entra o outro. E aí o dente permanente vai querer nascer, não tem como, porque fecharam o espaço. Eu acho que tem aí muitas outras coisas, mas, como eu volto a dizer, essa é uma fase cara do processo, essas inovações. Mas eu acho que o mais relevante é as células-tronco. No próximo bloco, vamos falar sobre a humanização no atendimento aos pacientes com câncer. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, em 2030, 27 milhões de casos incidentes de câncer estarão espalhados pelo mundo, com 17 milhões de mortes em decorrência da doença. O diagnóstico de câncer altera não só a vida do paciente, mas de toda a família desse paciente. E para o profissional que vai cuidar do caso, é necessário tato para que o atendimento seja humanizado. Vamos ouvir o que o oncologista André Sassi falou a respeito desse assunto. É uma coisa que já se discute há muito tempo, mas a maneira adequada de se implementar é realmente nova. Existem técnicas de humanização que já são conhecidas há muito tempo. Então, desde os primórdios da medicina, se sabe que o bom médico é aquele que está ao lado do paciente e geralmente até não diante de uma mesa, com uma mesa interposta entre eles. Então é aquele médico que senta ao lado do paciente, às vezes que senta na cama do paciente para cuidar dele em todos os momentos.
Mas a maneira de se integrar a medicina moderna a essas técnicas de humanização talvez seja um pouco mais nova mesmo. Em oncologia, especificamente, é uma dificuldade, de certa maneira, porque o tratamento do câncer muitas vezes é visto como uma busca da terapia ideal, da escolha de combinação de quimioterapia, de medicamentos quimioterápicos mais eficientes, mais modernos, que prolongam mais a vida, e isso depende muito de estudos clínicos. Mas a humanização, ela requer que o conhecimento muito profundo das particularidades de cada estudo clínico, de cada medicamento, sejam interpretados e aplicados naquela pessoa que está do nosso lado. Então é muito mais difícil do que só conhecer um estudo clínico, do que só ler artigos científicos, é interpretar e entender o que aqueles resultados numéricos e estatísticos, o que eles vão representar entre riscos e benefícios e até custos também para aquela pessoa que está do nosso lado. E de que maneira aquilo pode ser utilizado para diminuir sofrimento, para estender o tempo de vida, mas de um ponto de vista mais simples, de fazer sentido para aquela pessoa. Então eu costumo falar que a oncologia humanizada é você transmitir ao paciente todos os potenciais riscos e benefícios de todos os cuidados que a gente pode propiciar para ele. Então estar ao lado dele de fato. Então explicar o que é o tratamento, o que é a quimioterapia, se é agressiva, se não é, e por que pode ser agressiva e por que não precisa ser agressiva. Aí infere na necessidade da gente informar os prognósticos também. Então o paciente precisa saber se ele tem uma doença que é curável, se não é curável, porque isso vai envolver as escolhas que a gente vai fazer. Então a decisão, a gente chama de decisão informada, essa decisão é do paciente, a saúde é dele. Então muitas vezes não existe o certo e errado em oncologia, existe o mais apropriado e o menos apropriado. A gente vai facilitar as escolhas, a gente vai orientar o melhor caminho a ser seguido, mas quem vai seguir aquele caminho é o paciente. A gente pode estar ao lado. Então, muitas vezes, se o tratamento é muito pesado para aquele benefício que a gente espera, o paciente pode decidir não fazer. Acontece às vezes. Fala assim, olha, eu não quero fazer. Se essa for uma decisão informada, e se ele souber o risco e o benefício que ele perdeu e o risco que ele não vai correr, ou que vai correr não fazendo o tratamento, tudo bem. Eu vou continuar do lado dele, vou continuar fornecendo medicamentos para o alívio de sintomas, vou eventualmente escolher uma outra alternativa, mas sempre informando tudo o que pode estar acontecendo. No meu consultório ideal, eu não tenho uma mesa, por exemplo, entre mim e o paciente. A gente fica de frente, a gente fica como se fosse numa sala de estar, conversando sobre saúde, conversando sobre doença, conversando sobre expectativas, sobre o que a gente vai fazer. Isso aproxima muito mais, isso, para usar um termo moderno, empodera o paciente, então dá ele as rédeas da vida. E às vezes o diagnóstico de câncer é muito difícil. O diagnóstico de câncer muda a vida completamente da pessoa. Então, aproxima o risco de morte. Seja uma doença curável, mas o diagnóstico do câncer está ali. Quando não é curável, mais ainda. Né? Aproxima muito mais o risco da morte e traz a questão da mortalidade muito perto da gente. E esse conhecimento, na verdade, o conhecimento disso, ao mesmo tempo tendo um médico capacitado, que sabe, que está atualizado, que sabe todos os tratamentos mais modernos que podem existir, que podem ajudar, mas ele estando ali do lado de maneira transparente e fornecendo as informações, mas sem tecnicalidades, fornecendo informação traduzida para um termo que ele entenda e que faça sentido para ele, que ele possa fazer as escolhas adequadas.
Isso também depende da nossa interpretação como médico, da capacidade de cada pessoa lidar com isso. Logicamente, não é todo mundo que chega na primeira consulta e já consegue absorver toda essa carga de informações e de emoções também. Então, cabe à nossa sensibilidade também perceber e, às vezes, passar informações passo a passo. Às vezes demora meses, pode demorar anos até a plena consciência e a plena autonomia de escolhas. Isso depende muito de cada pessoa. Mas a humanização, na verdade, é isso. Eu acho que é o ideal da medicina. Não ter centros de tratamento de câncer, centro de quimioterapia, centro de radioterapia. Existe o centro de cuidado do paciente oncológico. Então, centro de oncologia, no seu termo mais amplo, eu entendo como isso, e é isso que a gente está tentando transformar em Campinas, fazendo centros de oncologia completos, em alguns, assim, até descentralizados, em alguns hospitais, em algumas clínicas, e até dentro do próprio Sistema Único de Saúde. É possível fazer. Essa humanização do tratamento não é uma coisa cara, muitas vezes é uma opção de forma de tratar o paciente que não envolve altas tecnologias, envolve conhecimento e olhar no olho do paciente, e conhecer o paciente, e se emocionar junto com ele, estar presente. A oncologia, ela, ao contrário do que muita gente pensa, não requer que a gente, como oncologista, crie uma capa, uma cápsula para proteger nossas emoções. Não, a gente precisa, na verdade, estar junto. Quando notícias boas são dadas, a gente fica feliz. Quando notícias tristes têm que ser dadas, a gente fica triste junto com o paciente, com a família. Isso não é errado, isso, na verdade, é humanizado mesmo. Os pacientes sabem que a gente... Às vezes sabem quando eles entram na consulta que não vem notícia boa. Porque a gente vê os exames, a gente vê o que está acontecendo e a gente percebe. E, na verdade, essa troca de informações acaba sendo muito rica. E a gente consegue, ao mesmo tempo, não adianta ser só amigo do paciente e não saber o que a gente pode oferecer de melhor. Então, ao mesmo tempo, de novo, conhecer profundamente os estudos clínicos, está muito atualizado, mas saber estatística de maneira muito profunda é fundamental para que a gente possa traduzir essa informação técnica para uma coisa que faça sentido no dia a dia do doente. No próximo bloco, a gente vai conhecer a história da homeopatia. Chegamos ao terceiro bloco do Momento Saúde. Conversamos com o homeopata Eduardo Egisto. Ele fala da especialidade muitas vezes procurada por pessoas que já não têm esperanças de cura pela medicina convencional. Será que é assim que funciona? Como surgiu a homeopatia? A homeopatia ela foi desenvolvida pelo médico alemão Samuel Hahnemann. O Dr. Hahnemann, ele, descontente com a medicina da época, ele resolveu fazer traduções de literaturas, né? Porque ele tinha um conhecimento muito grande com idiomas, então ele fazia traduções médicas. E numa das traduções de Cullen, uma tradução alemã, ele descobriu que o fundamento que eles estavam usando a quina para curar a malária não era tão eficaz, ele não era tão evidente. Então, eles verificaram que a quina usava para curar a malária e ponto. Ele acabou descobrindo, através de um experimento, entendeu, que a quina ela causava os mesmos sintomas de um paciente doente num homem sadio. Então, ele acabou descobrindo, assim, entre aspas, por acaso, a primeira lei da homeopatia, que é a cura dos semelhantes. Então, a partir daí, né, foi outros experimentos sobre a lei da dinamização,
Um outro fundamento também que utiliza da homeopatia é a dose única, o medicamento único, e esses são alguns fundamentos que foi criado através de Hahnemann. Então, pela filosofia, já por ele ter essa bagagem, né, médica e tudo tal, então ele acabou disseminando. E historiadores como Kent, médicos como Kent, Benoit, que trouxeram para as Américas, né? No Brasil foi Benoit que trouxe a homeopatia, é um médico francês, e ganhou adeptos aqui no Brasil, e hoje só tende a crescer. Inclusive, no Brasil, a data da homeopatia ela é diferente da data internacional, a gente comemora sempre no dia 21 de novembro. A homeopatia, o princípio dela é curar, usar o medicamento com o máximo de sintomas, um único medicamento, e curar a pessoa através da mesma ressonância que ela está em desarmonia. Que a gente não fala em doença. A homeopatia, a gente fala em harmonização, a gente vai harmonizar o indivíduo como um todo, entendeu? E eu acho que essa pegada da homeopatia, que hoje cria-se muito mais adeptos, porque hoje você fala de um medicamento, você tem aquele medo dos efeitos colaterais. Ai meu Deus, vai cair meu cabelo, vai me dar dor de cabeça, entendeu? E a homeopatia, ela bem administrada, ela é praticamente muito sucinta, ela tem quase poucos efeitos colaterais, ou nenhum efeito colateral. Hoje existem 3 modalidades de curso. Tem a pós-graduação, a extensão universitária e o curso livre. A pós-graduação são aqueles que têm uma graduação, tanto seja em bacharelado ou licenciatura, mas que o seu conselho de classe aprove essa utilização como homeopata, como enfermeiro homeopata, médico homeopata, fisioterapeuta homeopata, biomédico homeopata, que são graduações que a sua classe, né, de conselho aceita essa titulação. A extensão universitária, ela é também voltada para um aluno em processo de graduação, mas ainda que não tenha a sua formação concluída. Então, ele fica como se fosse uma extensão do seu estudo. Tá? E o curso livre é voltado para um público que gostaria de conhecer a homeopatia e fazer sua utilização da homeopatia como terapeuta. Entendeu? Então tem essas 3 modalidades. Isso a gente vê às vezes profissionais atuando no mercado como terapeutas, porque assim, a filosofia da homeopatia, o fundamento dela principal é energético. Então, às vezes é um pouco mais complicado você explicar para uma pessoa que tem um embasamento completamente científico sobre energias. Antes, você dizia que era um tratamento energético, as pessoas se assustavam, porque não tinha um estudo tão científico, tão confirmado como os remédios alopáticos, entendeu? Então, a homeopatia hoje, ela criou tem muito mais adeptos, eu acho que talvez pelas pessoas conhecerem outras pessoas utilizando. Gosto muito da homeopatia, eu sou um adepto e tive uma prova viva, entendeu? Onde a minha filha, ela teve herpes zoster, ela tinha, acho que 7 anos na época, e a gente achou que fosse uma picadinha de inseto. Inclusive, nossa, 2 pediatras antes de diagnosticar com herpes zoster, todos eles acharam também que era uma picada de inseto. E nós utilizamos a homeopatia exclusivamente para isso, e assim, ela não tem uma marca, ela não teve, desenvolveu a herpes zoster de uma forma assim, sabe, como aparece com sintomas de dor e outros sintomas. Então, assim, foi uma prova viva para mim da homeopatia ali na minha própria filha. Eu me interessei na área da saúde, foi assim, a minha primeira vivência em graduação foi em arquitetura, né, porque eu quis fazer para trabalhar com meu pai. Meu pai era ferroviário, ele era arquiteto da FEPASA e, nossa, meu sonho era trabalhar com ele, fazer vários projetos e tudo tal. E meu pai veio a falecer, então eu, sabe aquela coisa assim, abandonar tudo e aí, assim, meio que sem rumo, né? Acabei descobrindo um lugar esotérico aqui em Campinas, muito legal na época, e
e era frequentada assim por várias pessoas. Tinha ortomolecular, tinha computurista, tinha tarólogo, era assim um lugar muito legal, sabe? E eu conheci o Dr. Noyeg lá, ele era computurista. E a minha primeira formação em terapias foi acupuntura, há 23 anos, acupuntura vietnamita. Aí, trabalhando com florais de Bach, eu também eu fiz florais pela Carmen Monari. Então, trabalhando com essas terapias, eu acabei descobrindo a necessidade de ter uma graduação, né, para fundamentar algumas coisas, entendeu? E aí eu busquei a biomedicina. Só que aí eu fiz alguns semestres, aí eu parei. Aí eu fui para fisioterapia. Entendeu? E hoje eu vejo que assim a filosofia, né, que a gente usa acadêmica dentro da faculdade, ela te forma um processo alopático. Então hoje eu consigo distinguir tudo que eu aprendi de forma de graduação física com a homeopatia, que é a forma mais espiritual e energética. A minha formação em homeopatia é pela Universidade de Viçosa, que utiliza também o mesmo material didático do Instituto Hahnemann de Minas Gerais, né? Que acho que há 35 anos mais ou menos que o Instituto já tem essa filosofia da homeopatia, né? Inclusive as leis hoje regidas pelo terapeuta homeopata, o profissional graduado em homeopatia, entendeu? Eles têm um histórico de luta bem grande aí de vitória. O Instituto, ele tem, ele está presente em quase todos os estados do Brasil. Então, por ano, formam-se vários homeopatas. E essa filosofia homeopática, ela vê como um todo o nosso estudo, ele não abrange só o ser humano, ele abrange também o meio ambiente, os animais. Então você consegue fazer um equilíbrio energético, vamos supor, num rio que está poluído, ou num lugar que está devastado, ou em animais também. Você pode fazer esse controle de pragas na lavoura. Então você tem hoje o uso da homeopatia assim, de larga escala em vários segmentos. E assim encerramos esta edição do Momento Saúde. Obrigada pela audiência. Até o próximo.